país que somos, o mundo que temos, um projeto do Observária da Universidade Autónoma de Lisboa para este primeiro programa. O tema é que lugar para a geopolítica num conceito estratégico de defesa nacional. Luís Tomé, professor da Universidade Autónoma de Lisboa, afinal, que espaço existe, que variáveis devem ser tidas em conta para esse conceito estratégico? Se assumirmos que a geopolítica tem que ver com políticas e dinâmicas de poder, influência incluída, e, portanto, discursos, práticas relacionadas com a aquisição, manutenção e exercício do poder e da influência para determinados fins, em função de e num determinado espaço, nós compreendemos a extraordinária relevância do espaço para pensar qualquer país, para pensar o nosso país também. O espaço é um fator permanente, é uma força profunda, é um esqueleto onde a nação, o Estado reside, que influencia de uma forma muito significativa a nossa vida, percepções e interações, e, portanto, é impossível pensar o nosso enquadramento internacional, europeu, transatlântico, euroatlântico, sem ter em conta o espaço, que é, no fundo, não apenas o local onde residimos, mas um local de interações, onde há recursos humanos e outros, e atendendo à nossa posição absoluta, nos confins. Esse espaço é uma vantagem ou é uma desvantagem nessa geopolítica global e nessa geoestratégia? Eu não colocaria a questão em termos de vantagem ou desvantagem, porque, tal como qualquer outro Estado, nós não podemos pegar num espaço e deslocá-lo para outro ponto do planeta. E, portanto, o que temos é que potenciar aquilo que o espaço nos oferece, e neste caso nós estamos a falar de múltiplos espaços, porque já não podemos olhar o espaço apenas na dimensão terrestre, ou sequer dimensão terrestre, marítima e aérea. Hoje nós temos que pensar o espaço de uma forma muito mais ampla. Estamos a pensar, por exemplo, no novo domínio, o espaço, o ciber. Estamos a falar naquelas áreas que não têm a soberania, chamadas Global Commons. Estamos a falar até do próprio espaço atmosférico, sendo que não é possível pensar o espaço nacional desligando do quadro do espaço global, tendo em conta o mundo globalizado em que estamos, e os espaços regionais, porque é o espaço europeu, mas é o espaço euroatlântico, é o espaço atlântico, é o espaço mediterrâneo, e, portanto, a nossa configuração, que não se limita à parte ocidental do continente europeu, é preciso ter em conta os arquipélagos da Madeira e dos Açores, e, portanto, isso dá-nos uma dimensão marítima, um espaço de soberania e de responsabilidade muito maior, e coloca-nos numa posição de confluência do Atlântico Norte com o Atlântico Sul, da Europa, África e Américas, do Atlântico com o Mediterrâneo, Médio Oriente e Norte da África, o que nos permite poder potenciar algumas vantagens que esta localização nos confere, mas também nos dá particulares responsabilidades. Essa posição é um determinismo, aí não há muito a fazer. E o espaço da língua portuguesa também deve ser tido em conta nesse conceito estratégico? É vital. No caso de pensarmos Portugal, é impossível não projetarmos o futuro sem pensar o passado. E, portanto, se nós no passado podemos afirmar do ponto de vista geopolítico e estratégico que temos no nosso ADN a ligação ao Atlântico, desde relativamente cedo, perante o muro castelhano, nós viramos para outra fronteira que temos, que é o Atlântico, e durante mais de 600 anos cultivámos um conjunto de relações que perduraram depois do processo de descolonização. Portugal, quando faz a descolonização, volta a uma configuração quase a que tinha 500 anos antes, mas perduraram esses laços e, portanto, as ligações a países de língua portuguesa do Brasil a Timor-Leste ou os países africanos, à diáspora, quer portuguesa, quer lusófona, são cruciais para pensar o nosso presente e o nosso futuro, porque resultam do nosso passado e, portanto, não é possível pensar o país, mesmo do ponto de vista do espaço e da geografia, sem ter em conta o legado cultural e histórico em que também assentamos. E essa realidade, Luís Tomé, está vertida naquilo que tem sido a ação diplomática externa de Portugal ao longo dos últimos anos? Eu acho que a nossa diplomacia tem tido alguns sucessos que ultrapassam a aparente menor dimensão geográfica do país, Portugal. Se nós pensarmos que um país da nossa dimensão tem o atual secretário-geral das Nações Unidas, teve recentemente o presidente da Comissão Europeia, etc., isso mostra que a nossa diplomacia tem sido hábil também na conjugação dos diversos quadros institucionais,
porque manifestamente nós somos mais valiosos para os nossos parceiros europeus porque estamos na NATO pelas ligações que temos aos países de língua portuguesa e a outros, como a Índia ou a China. Somos mais importantes para a China porque estamos na CPLP, na NATO e na União Europeia. Portanto, a nossa diplomacia tem sido hábil desse ponto de vista. Onde eu acho que tem faltado, não é da diplomacia, mas alguma linha coerente da nossa política externa, é precisamente em tirar partido da diáspora portuguesa e da diáspora lusófona. Não direi tanto da CPLP, porque, obviamente, por muito astuta que seja a nossa diplomacia, se um país crucial e da dimensão como é o Brasil não estiver verdadeiramente empenhado num quadro institucional como é a CPLP, já para não falar de outros parceiros, é evidente que a organização fica sempre muito aquém daquilo que é o seu potencial. Esse potencial da língua portuguesa está muito relacionado com aquilo que é o compromisso do próprio Brasil. Sim, mas depois também há responsabilidades nacionais. E também aqui a língua portuguesa não tem sido particularmente bem tratada, embora nos discursos e na retórica seja sempre referida. Mas um exemplo do nosso quadro do ensino superior e da ciência e tecnologia. A avaliação dos docentes no ensino superior e dos investigadores não se faz pelas publicações, pela produção científica em língua portuguesa, faz pela produção científica em língua inglesa. Ora, se do ponto de vista estratégico é assumido como fundamental para Portugal fomentar a língua portuguesa, fazer produção científica em língua portuguesa, faz muito pouco sentido que depois se privilegie pelas nossas autoridades, pelas nossas instituições, exatamente o oposto, que é a produção numa outra língua, neste caso o inglês. E, portanto, isto não é coerente com aquilo que deveria ser um objetivo estratégico e que é dito como sendo um objetivo estratégico. Luís, também vale a pena concentrarmos naquilo que são as mutações que têm ocorrido e que, de alguma forma, também condicionam e influenciam um novo conceito estratégico de defesa nacional. Eu sou um defensor de que é preciso, com urgência, rever o conceito estratégico de defesa nacional, que, aliás, do meu ponto de vista, devia deixar finalmente de ser conceito estratégico de defesa nacional. Deveria ser um conceito estratégico nacional ou um conceito estratégico de segurança nacional. É, aliás, por exemplo, a designação que tem os Estados Unidos. Conceito estratégico. Porquê é que essa diferença é importante? E porquê é que essa alteração é significativa? Porque, inevitavelmente, o Conselho Estratégico de Defesa Nacional tem sido quase sempre feito, embora em articulação com várias instituições, com universidades e etc., mas é algo que vem da área da defesa. Da defesa, que em Portugal significa Forças Armadas. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas. E por muita... Acaba sempre por ser limitativo. Limita, e sobretudo não é possível que o país no seu conjunto, a nação no seu conjunto, o povo, assuma este como o documento fundamental que situa o país do ponto de vista dos seus objetivos permanentes e da forma como quer alcançar esses objetivos. Não assume como seu, e não é possível ter um conceito fundamental que não seja conhecido, reconhecido e acarinhado por todos os setores da sociedade portuguesa. Ora, e sobretudo que seja abrangente a todas as áreas da sociedade. Exatamente. O facto de ser um documento essencialmente que vem da defesa, por muita amplitude que deem ao conceito de defesa ou até de segurança, na verdade não é reconhecido enquanto tal. Muitos portugueses nem sequer conhecem o documento, não é discutido, porque efetivamente fica limitado. Depois a designação é de facto errónea. Um conceito estratégico de defesa nacional, por mais amplo que seja o conceito de defesa nacional, não pode, obviamente, ultrapassar a abrangência de uma noção de segurança ou de simplesmente um conceito estratégico nacional. É sempre um conceito de outros países, não é? Não de projeção de Portugal no mundo. Exato. Mas para pensarmos a projeção de Portugal no mundo e entendermos o contexto em que nos situamos, as nossas percepções e as interações com os outros, isso extravasa largamente aquilo que é, mesmo num conceito muito amplo de defesa, e daí ser fundamental também alterar a própria designação. Nem é preciso inventar nada, basta fazer aquilo que muitos outros países fazem, de tantos documentos que nós conhecemos de parceiros e aliados. Para além dessa alteração, em suma, que linhas estratégicas um novo conceito estratégico nacional deveria incluir? Nós temos que partir de segurança ou defesa. De uma realidade que se alterou substancialmente desde que foi aprovado o atual documento, o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, em 2013. E algumas dessas alterações são verdadeiramente sistémicas, não são coisas pontuais. Daí a necessidade urgente, do meu ponto de vista, de rever
um conceito estratégico nacional ou um conceito estratégico de segurança nacional. Um dos fatores, por exemplo, é o Brexit. O Brexit é um elemento crucial, porque estamos a falar do país com quem temos a mais velha aliança do mundo, desde o final do século XIV. É um país que já estava nas comunidades antes de Portugal aderir. É um país que tem, tal como Portugal, uma visão euroatlântica. É o grande defensor da visão atlantista na União Europeia. E, ao sair, significa que isto vai criar novas dinâmicas e diferentes na relação transatlântica. Vai provocar a necessidade de novos reequilíbrios dentro da União Europeia, porque nós tínhamos um G3 de 3 grandes, França, Alemanha e Reino Unido, passamos a ter apenas 2 grandes, sendo que o Reino Unido, para além de ser nosso parceiro na União Europeia, era e é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e tem armas nucleares. E depois, isto vai reforçar a tendência da autonomia estratégica da União Europeia e a autonomia estratégica que é em relação à NATO e em relação aos Estados Unidos. Portanto, também por aqui o balanceamento NATO-União Europeia cria um novo quadro diferente, sendo que no quadro da NATO nós já temos tido problemas por haver um grande europeu que está na NATO e não está na União Europeia, que é a Turquia. Agora passamos a ter 2, e isso altera drasticamente as dinâmicas em que nos situamos. Depois, também nós vimos assistir nos últimos anos a um progresso impressionante e negativo de nacionalismos, populismos e das chamadas democracias iliberais dentro da própria União Europeia, no próprio contexto europeu, e isto introduz novas dinâmicas, porque significa que, porventura, os valores estão em choque ou estão a ser, pelo menos, disputados com um pragmatismo de interesses que é preciso perceber para onde vamos. Depois, temos hoje uma situação muito diferente na relação com os Estados Unidos, Europa e Estados Unidos, porque há uma grande desconfiança em relação aos Estados Unidos. É verdade que a vitória de Biden traz novas expectativas, mas não apaga o legado disruptivo de Trump e, por outro lado, os Estados Unidos têm hoje menos poder relativo do que tinham no passado. O que significa que a própria estrutura do poder mundial está sob pressão, está em erosão, e se por um lado a Europa, a União Europeia, quer ter mais autonomia estratégica e ser um ator, um polo relevante de poder, temos, por outro lado, a grande e fulminante ressurgência da China, que dá um aspecto, como nós estamos a assistir, de bipolaridade emergente e competitiva com os Estados Unidos, e nós já estamos a sentir nos últimos anos a pressão de um lado e do outro, da China e dos Estados Unidos, sobre a Europa. Muito evidente nesta questão do 5G. Exatamente, e sobre Portugal em concreto. Nós vimos as declarações do embaixador americano a um jornal português, que é taxativo, isto é quase a preto e branco, ou estão connosco, claro, ou estão com eles. Claro. E isto é uma dinâmica que não existia, obviamente, em 2013. Depois temos, na nossa proximidade geográfica, cá está o espaço sempre a ser crucial, uma degradação substancial da segurança no espaço do Médio Oriente e Norte da África, no Mediterrâneo, onde nós temos uma série de fatores de instabilidade e insegurança, desde mais estados frágeis, falhados e colapsados, a várias guerras frias, conflitos, e a confluência das chamadas ameaças híbridas, com uma maior presença de atores, digamos, até certo ponto rivais, como é o caso em particular da Rússia, mas crescentemente da China. Depois temos problemas que ganharam emergência, como, por exemplo, a emergência ambiental, ou então os efeitos de uma pandemia. Temos tecnologias que podem ser altamente disruptivas e que contribuem para a erosão das dimensões interna e externa da segurança. Basta pensar, por exemplo, em 2013, nós não pensaríamos possível um país interferir em resultados eleitorais nas presidenciais dos Estados Unidos ou no referendo, como foi o Brexit no Reino Unido. E esse país a Rússia. Ora, isto significa que nós temos que atender a outras questões cruciais. E, finalmente, há o último aspecto que hoje Portugal tem que atender, que é a erosão da ordem internacional liberal. O multilateralismo está claramente sob ataque. O direito internacional, a própria ideia de comércio livre. E, portanto, se Portugal considera bem que faz parte do tal Ocidente que prega liberalismo económico, liberalismo político, que quer preservar a ordem internacional liberal, este contexto obriga-nos a repensar o modo como o podemos fazer também. E, finalmente, é preciso ter em conta que, apesar de nós termos uma dimensão relativamente média, tendo em conta o nosso espaço marítimo e descontinuidade territorial para os Açores e para a Madeira, nós não somos decisivos em nenhum dos quadros
institucionais de que somos parte, nem da União Europeia, nem da NATO, nem da CPLP, muito menos das Nações Unidas e por aí fora. Pelo que nós temos que ser hábeis a perceber os interesses dos outros, as tendências para onde os outros vão e o que querem fazer, para sobre isso nós procurarmos ter margem de manobra para defender os interesses nacionais. O que é um exercício mais delicado, porque temos que decidir sobre as decisões dos outros. E isso implica... E também da antecipação. Professor Luís Tomé, ficam então traçadas essas alterações que justificam um novo olhar quanto ao conceito estratégico de defesa ou de segurança nacional. Fica também um ponto final neste primeiro programa. O país que somos, o mundo que temos. Regressamos em breve. Uma boa tarde.